Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais essa videoaula de fenômenos de transferência 3 e nós vamos então nesse vídeo resolver 3 exercícios referente à difusão transiente para a gente aplicar o método gráfico, ok? Então vai ser uma sequência dos 3 exercícios lá do material dos slides da aula 11. Então o nosso primeiro exercício ele diz o seguinte: as faces de uma placa de argila de 2,45 polegadas de espessura estão sujeitas à secagem. A umidade inicial da placa é de 29% em base seca. Sob determinadas condições, a secagem é controlada pela difusão interna. Então, essa informação aqui é muito importante, né? Sendo, então, consequência da difusão interna, ou seja, a resistência interna é governante, né? Então, sendo a resistência externa, a transferência de massa, portanto, desprezível. Então, essa última parte da frase, ele nem precisava dizer, né, pessoal? Quando ele diz que a secagem é controlada pela difusão interna, a gente sabe que a resistência interna é a governante, portanto, a resistência externa vai ser desprezível. Assim, após um breve intervalo de tempo, a umidade na superfície da placa atinge rapidamente o teor de 4% em base seca. Então, ele está dizendo que é na superfície, né? Então, se é na superfície, é a nossa concentração de equilíbrio. É o nosso Ca estrela aí, que nós vamos representar como 4% em base seca. Então, mantendo-se constante ao longo do processo. Depois de 4 horas, o teor de umidade no centro da placa, então agora é a concentração no centro, é de 10% em base seca. Considerando-se os extremos da placa isolados para a transferência de massa, calcule a difusividade mássica e B, sobre as mesmas condições de secagem, qual seria o tempo necessário para obter 4,4% de concentração em base seca no centro da placa. Muito bem, pessoal, então vamos começar desenhando a nossa placa. Aqui ele não trouxe o desenho, né? Mas então que ele diz que ele tá secando uma placa. Então eu vou desenhar essa placa aqui só pra gente entender, né, o nosso probleminha. Então considerem que o desenho esteja numa escala interessante aí. Então, como é uma placa retangular, certo? Então, ele diz que essa placa, ela tem 2,45 polegadas de espessura. Então, tá aqui, vamos colocar essa espessura, né? A espessura é essa distância aqui, que é 2,45 polegadas, certo? Depois ele passa as informações de concentração que a gente já vai anotar. Então, ele diz aqui no final, considerando-se os extremos da placa isolados para transferência de massa. Então, o que ele está dizendo aqui? Que esse extremo aqui da parte de cima e essa base aqui embaixo, então essas áreas que eu estou pintando de vermelho, estão isoladas à transferência de massa. Então, ele está forçando que o meu fluxo seja unidirecional. Então, se eu colocar essa placa aqui para secar numa estufa, perceba que essa área, as áreas laterais aqui desse retângulo, eles estarão expostos ao ar de secagem, certo? Então, a transferência de massa vai ocorrer nessa direção e nessa direção, certo? Porque as duas faces laterais estão expostas ao ar de secagem e a base, aqui a área de cima, que estão isoladas à transferência de massa. Então, percebam que aqui, pessoal, eu tenho uma condição de simetria, né? O que acontece desse lado, do lado direito, vai acontecer do lado esquerdo. Então, eu posso colocar o meu eixo coordenado aqui, pessoal, no centro da placa. Então, eu vou colocar o meu eixo Z
crescente nessa direção. Então, eu posso afirmar que o meu fluxo vai ser unidirecional em Z, devido ele pedir que a gente faça a consideração de que os extremos da placa estejam isolados, certo? Bom, então como ele diz que a concentração está variando com o tempo, então eu vou ter acúmulo, certo? Então o meu estado agora vai ser transiente. Já então fazendo a escrita das nossas hipóteses que eu já coloquei aqui, vamos validá-las. Então as coordenadas são cartesianas ou posso escrever placa plana. As propriedades físicas aí vão ser constantes, isso faz com que o nosso DAB seja constante. E como o processo é controlado pela difusão interna, então nós temos uma resistência externa desprezível. Né? Quando isso acontece, a resistência externa desprezível é como se o meu H esteja tendendo ao infinito, ele é muito grande, né? Então, o meu número de BO de massa, que é o H vezes A, dividido pelo D efetivo, também tende ao infinito, ok? Então, por isso que é importante colocar nas minhas hipóteses que a resistência externa é desprezível. Isso vai indicar o tipo de gráfico, né, pessoal, que a gente vai usar, né? E os parâmetros dos gráficos ali que a gente vai precisar identificar antes de utilizar o gráfico. Então, eu já coloquei o gráfico aqui para a gente dar uma olhadinha, depois a gente trabalha com ele. Então, primeira etapa é entender o problema, fazer o nosso desenho, né, para a gente entender o problema, descrever as hipóteses. Então, agora vamos pegar os nossos dados de concentração. Então, primeira coisa, né, pessoal, ele está dizendo que a concentração em base seca. Então, eu vou escrever aqui embaixo, vamos relembrar o que a gente comentou na videoaula sobre a concentração em base seca. Então, a concentração da umidade, A vai ser a minha umidade, né? Então, a definição de base seca é o número de mols de A dividido pelo volume de sólido seco. Número de mols de A, pessoal, eu posso abrir fazendo a relação entre massa e a massa molar de A. Enquanto que o volume do sólido seco, se eu pegar pela massa específica, né, vai ser a massa de sólido seco pela massa específica desse sólido seco, certo? Então, se eu só rearranjar esta equaçãozinha aqui, só vou escrever ela rearranjada. Então, massa de A pela massa de sólido seco, igual não, né? Vezes, falta a gente escrever a outra parte, ρ do sólido seco pela massa molar, me dá, então, a concentração de A em base seca. Então, percebam, pessoal, que isso aqui é constante, né, para todas essas concentrações que foram dadas. Então, foram dadas porcentagens. Porcentagens são frações, né? Então, já que ele diz que foi em base seca, então o valor que foi dado lá é a minha fração molar de A em base seca, né? Vezes ρ do sólido seco dividido pela massa molar de A. E isso vai me dar a concentração de A em base seca, certo? Então, pegando os dados do problema que ele nos deu, primeiro ele nos deu a umidade inicial, o nosso CA0, que ele disse que a umidade inicial lá é de 29% em base seca. Então, eu posso dizer que a concentração inicial de A em base seca vai ser 0,29 de ρ do sólido seco pela massa molar da umidade, certo? Depois, ele disse que a concentração, após um breve intervalo de tempo, né, vai atingir uma concentração na superfície, que é a nossa concentração de equilíbrio, que é de 4%. Então, o nosso CA estrela, nossa concentração de equilíbrio, é 0,04 ρ do sólido seco pela massa molar de A. E, finalmente, ele diz que a concentração de A, depois de 4 horas de secagem, no centro da placa, é 10% em base seca. Então,
o meu CA no Z igual a 0, então perceba que eu coloquei o eixo Z no centro da placa, porque eu tenho condição de simetria, porque as duas faces laterais da minha placa estão expostas à transferência de massa, né? Então, pela condição de simetria, eu coloco o meu eixo coordenado no centro, ok? Então, a umidade vai sair do centro para fora, do lado direito, e do centro para fora, do lado esquerdo, certo? Então, a concentração no centro é a concentração em Z igual a 0. Então, a concentração em Z igual a 0 da umidade vai ser 0,1 ρ do sólido seco pela massa molar de ar. Então, esses são os dados que a gente tem no centro da placa, certo? No centro da placa. Muito bem, pessoal. Ele, na letra A, está pedindo a difusividade mássica. Ao invés da gente ir lá e calcular essa difusividade mássica por uma equação da difusividade em sólidos, né? Então, considerando que eu tenho um sólido e esse sólido vai ter uma difusividade que a gente chama de D efetivo, a gente pode usar essas condições transientes para calcular essa difusividade. Se eu obtiver o número de Fourier, o número de Fourier mássico, ele depende da difusividade. Então, eu consigo calcular a difusividade a partir do número de Fourier. Mas para achar o número de Fourier, então lembrando que esse gráfico que eu tenho aqui, então eu escolhi um gráfico para a placa, então vejam bem, isso tem que ser visualizado. Esse gráfico na direção Y é o θ, que é a nossa concentração adimensional, e no eixo X eu tenho o Fourier mássico. Então, se eu conseguir calcular o θ, e sabendo que eu tenho as condições no centro da placa, então lembrando que esse valor de M é o inverso do número de Biot, e o N vai me dar a posição da placa, eu consigo encontrar qual dessas linhas eu vou ter que usar, e consigo, então, identificar o número de Fourier, e com o número de Fourier, calcular a difusividade. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é tentar calcular o θ, que é a nossa concentração adimensional, que ele é definido como Ca menos o Ca estrela, dividido pelo Ca0 menos o Ca estrela, certo? Então, o nosso Ca no centro da placa, que é esse aqui, então, que depende da posição, né? É esse daqui. Então, ele é 0,1 de ρ do sólido seco pela massa molar de ar. O nosso Ca estrela é 0,04 ρ do sólido seco pela massa molar de ar. O ρ0, o Ca0 é 0,29, também ρ do sólido seco pela massa molar de ar. E o Ca estrela a gente já conhece também, certo? Então, percebam que eu tenho no numerador e no denominador, né? Posso colocar em evidência ρ do sólido seco pela massa molar de ar. Isso aqui eu vou cortar, certo? Então, fazendo esse cálculo, o nosso θ vai dar 0,24, que é a nossa concentração adimensional no centro da placa, portanto, em Z igual a 0. Então, para a gente agora poder utilizar o nosso gráfico, né? Então, perceba que nesse gráfico, eu vou ter que escolher um gráfico primeiro em função que eu tenha dados que me permitem considerar a resistência externa desprezível, que é o número de Biot tendendo ao infinito, certo? Então, aonde que isso vai refletir nos dados para eu conseguir utilizar o gráfico? Então, primeiro, eu tenho definido um M, que é o inverso do número de Biot de massa. Se o Biot tende ao infinito, o M é 0, certo? Então, se o M é 0, olha só, eu tenho todo esse conjunto de linhas aqui válidos para M0.
certo? Eu calculei o θ, então percebam que esse θ não é o θ médio, né? Para não confundir com os outros gráficos, esse é o meu θ. Então, portanto, eu posso utilizar esse conjunto de dados aqui de m igual a 0. Agora, eu preciso identificar qual que é o meu n, né? Para eu saber qual linha do gráfico eu vou utilizar. Então, como que é definido o meu n para a gente calcular? Então, n é a posição da placa em que eu quero calcular, ou que eu tenho a concentração, dividido pela espessura, pela distância em que a espécie química tem que percorrer dentro do sólido, certo? Então, se a gente olhar aqui para a nossa figura primeiro, qual seria a minha distância Z1? Qual deveria ser o meu Z1? Se toda a minha espessura é 2,45, e nós sabemos, dissemos lá no início, que a espécie química vai sair do meio para fora, então a distância que ela vai percorrer dentro do sólido, de difusão dentro do sólido, vai ser metade da espessura, porque a espécie química pode sair tanto pelo lado direito quanto pelo lado esquerdo. Então não vai ser toda a espessura, vai ser metade da espessura devido à condição de simetria. Então seria 2,45 polegadas dividido por 2, certo? Agora, qual é o meu Z? O meu Z é a posição em que foi dada a concentração. Então, ele me deu que a concentração no centro da placa é 10%, certo? Então, aquele θ é válido para o centro da placa. No centro da placa, qual é o nosso Z? 0, certo? Então, lá no valor do nosso N, seria 0 dividido por 2,45 dividido por 2, ou seja, o meu N também é 0. Sabendo que o tempo é de 4 horas, certo? Isso foi dado também, a gente vai vir para o nosso gráfico aqui, de θ pelo número de Fourier. Então, eu escolhi este gráfico porque esse gráfico tem os valores para resistência externa desprezível, ou seja, M0. Tem no centro da placa, então tá aqui N, vai ser a minha linha, então vai ser essa linha de N igual a 0. O θ eu calculei, vou encontrar o número de Fourier. Então, primeiro o nosso θ que a gente encontrou foi de 0,24, é isso? Então, eu vou procurar este valor aqui no meu valor de θ. Então, percebam que eu tenho uma escala logarítmica, né? Então, se aqui eu tenho 0,1, a próxima linha aqui vai ser 0,2, a próxima 0,3, 0,4, então assim por diante. Então, o 0,24, ele vai estar aqui entre 0,2 e 0,3, ok? Então, para a gente utilizar esse gráfico, eu vou inserir uma retinha aqui, um pouquinho para baixo do meio, né? E vou até a minha linha de M0, N0, certo? Vou até mudar a cor dessa linha para ficar uma cor diferente para a gente conseguir visualizar, né? Colocar uma espessurinha maior, ok? Então, atingir lá a linha de N0. E vou inserir agora, atingir a linha de interesse, agora eu vou descer no meu eixo X para encontrar o meu número de Fourier. Vou até passar aqui um pouquinho, a gente traça a linha primeiro e depois agora a gente vai visualizar se ela tá bem na retinha, né? Vou diminuir um pouquinho a espessura aqui para a gente conseguir identificar qual vai ser o nosso número de Fourier, certo? Então, aproximei lá, se precisar empurrar um pouquinho mais para o lado, né? A gente vai arrumando até o ponto da linha
do M0, N0, certo? Então, eu cheguei aqui no número de Fourier. Então, perceba a escala, né, desse gráfico. Então, aqui eu tenho o valor 0 e aqui eu tenho o valor 1. Então, esse valor bem do meio aqui é 0,5. Ok? Então, o nosso número de Fourier, ele vai estar entre o 0,5 e o 1. Então, se eu dividir 0,5, 0,6, 7, 8 e 9, então eu tenho que dividir, claro que aqui nessa figura agora vai ficar difícil, né, de fazer essa divisão. Vou apagar esse risco aqui só para a gente não se confundir. Então, eu fiz uma interpolação com a régua aqui nos meus cálculos, eu medi essa distância aqui, que vai de meio, e depois medi a distância do meio até a linha vermelha, certo? Fiz uma interpolaçãozinha aí. Então, eu encontrei aproximadamente, então vai estar entre 0,6 e 0,7. Então, qualquer valor entre 0,6 e 0,7 para o número de Fourier é válido. Então, na minha interpolação que eu fiz usando o gráfico impresso, medindo com a régua, o número de Fourier que eu encontrei, máximo, foi aproximadamente 0,67. Mas se você quiser colocar 0,6, 0,7, tá correto também, tá bom? Eu vou aceitar essa pequena diferença, não tem problema. O jeito mais correto é fazer a interpolação ali no gráfico, tá? Certo, pessoal? Então, o número de Fourier, como que ele é definido? O número de Fourier máximo. Ele é o D efetivo vezes o tempo dividido pelo meu Z1, certo? Então, o número de Z1 ao quadrado, né? Então, o D efetivo é o que eu quero calcular. O meu D efetivo vai ser o número de Fourier vezes o Z1 ao quadrado dividido por T. Deixa eu só conferir aqui. É isso mesmo, tá? Percebam que os dados de Z1 tá em polegadas, o tempo tá em horas, né? E o Fourier é o número adimensional, então ele não tem unidade. Então, eu vou calcular o D efetivo. Ele não pediu aqui nenhuma unidade específica, mas a gente pode fazer a análise dimensional, a conversão, para analisar fisicamente se esse valor faz sentido depois, né? Então, primeiro eu vou calcular o meu D efetivo, foi 0,67 o número de Fourier. O nosso Z1 nós definimos que é metade da espessura, então metade da espessura vai dar 1,225, isso ao quadrado, então polegadas ao quadrado, dividido pelo tempo que eu vou colocar aqui, 4 horas. Só conferindo os dados, né? Então, o D efetivo, fazendo essa continha aqui, vai resultar em 0,2513 polegadas ao quadrado por hora. Então, dimensão do D efetivo é comprimento ao quadrado por tempo. Se você quiser fazer a conversão de unidades, para ver se esse número faz sentido fisicamente ou não, vai dar um número grande, muito pequeno, a gente pode converter para centímetro quadrado por segundo para fazer mais sentido para a gente, que é a unidade que a gente está acostumado, né? Então, nós sabemos que 1 metro tem, tô pegando da minha tabelinha aqui, tá? 39,37 polegadas, mas nós queremos isso ao quadrado, né? É comprimento ao quadrado, convertendo esse metro para centímetro. Então, 1 metro tem 100 centímetros, então isso também é ao quadrado. E nós sabemos que 1 hora tem 3.600 segundos. Certo? Então, aqui vai cortar polegada ao quadrado, metro quadrado, vai sobrar centímetro ao quadrado, e hora também vai cortar.
Então, convertendo essa unidade aqui, o D efetivo, fazendo os cálculos, 4,5 vezes 10 a menos 4 centímetros quadrados por segundo, certo? Então, vejam bem que é a difusividade de uma espécie dentro de um sólido, né? Então, a difusividade em sólidos, ela é menor que em líquidos, que é menor em gases, tá? Então, é um número que faz sentido aí para difusividade, ok? Na letra B, pessoal, o que ele pede para a gente calcular? Sobre as mesmas condições de secagem, qual seria o tempo necessário para obter 4,4% em base seca no centro da placa? Então, agora para a letra B, mudou a minha concentração no centro da placa. Então, agora ele quer 4,4% e ele quer saber quanto tempo vai levar para atingir isso, certo? Então, como a gente já calculou o D efetivo, a gente já sabe qual é a difusividade, a gente pode recalcular o novo θ, certo? Lembrando aqui, né, deixa eu só reescrever essa concentração, então vai dar 0,0, vou apagar aqui, 0,044 ρ do sólido seco pela massa molar de ar. E ele quer saber quanto tempo vai levar para essa concentração ser atingida na placa. Então, no centro da placa. Então, na letra A, a concentração no centro da placa era de 10% em base seca, certo? E agora está diminuindo. Então, a gente espera que o tempo seja maior que 4 horas. É importante fisicamente a gente já pensar nisso. Então, recalculando o novo θ, eu já vou eliminar dos cálculos aqui o ρ do sólido seco pela massa molar de ar. Então, vai ser 0,044 menos 0,04. A inicial é 0,29 menos 0,04, que é a concentração de equilíbrio. Então, fazendo esse cálculo, calculando o novo θ, esse novo θ vai dar aqui, deixa eu colocar aqui embaixo, 0,016. Pessoal, as condições de secagem não mudou. Então, o processo ainda é limitado pela difusão. Então, o meu M, que é o inverso do BO de massa, se BO tende ao infinito, o meu M é 0. O meu M, né, não o meu Z, o meu M, que é a posição em que eu tenho a minha concentração dividido pela distância que a espécie química vai percorrer na difusão, continua sendo no centro da placa, né? E no centro da placa o Z é igual a 0. Então, o N continua sendo 0, certo? Então, agora, para o novo θ, a gente pode calcular um novo número de Fourier, certo? Lembrando que o Fourier de massa é D efetivo por tempo dividido por Z1 ao quadrado. O D efetivo eu calculei na letra A. Se eu tiver o novo número de Fourier, eu consigo calcular o meu tempo. Então, vamos ao gráfico novamente. Pessoal, então agora eu tenho 0,016, ok? Então, ó, se aqui eu tenho 0,01, essa próxima linha aqui, ó, vai ser 0,02, em função da escala, né? 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 7, 8, 9, até chegar em 0,01. Então, tem que ficar de olho na escala. Então, o meu novo θ vai estar entre as linhas do 0,01 e do 0,02. Então, vamos tentar posicionar aí novamente, né, nós vamos pegar o θ e vamos até a nossa linha de M0 e N0. Então, vamos tentar traçar um pouquinho para cima do meio aqui, né?
Tentar deixar bem retinha, acho que dá até para descer um pouquinho mais ou menos aqui, né? Vamos colocar uma outra cor pra gente conseguir visualizar. E atingimos a nossa linha, então agora a gente vai traçar de novo na direção do eixo Y, né? Que é o número de Fourier que a gente quer. Então, vamos abaixando aqui até o eixo Y. Vamos posicionar ele certinho nessa linha, né? Vamos conferir ali. Então, o número de Fourier vai estar bem pertinho de 0,2, certo? Então, a gente pode dizer que é aproximadamente aí 1,8, entre 1,8 e 1,9, certo? Aproximadamente 1,8, certo? O nosso número de Fourier. Vamos arredondar. Então, nós, por meio do gráfico, encontramos que o número de Fourier, pelo método gráfico, é aproximadamente 1,8. Então, isso aqui nós obtivemos pelo gráfico, certo? Então, o nosso tempo vai ser o número de Fourier, 1,8, z ao quadrado, então 1,225 ao quadrado. E o D efetivo, vamos usar o nosso D efetivo em polegadas por hora, 2,2513. Isso, dividido pelo D efetivo, né? 0,2513, 0,2513 polegadas ao quadrado por hora. Vamos cortar polegada com polegada. Então, fazendo essa continha, vai nos resultar num tempo de aproximadamente 10,7 horas. Então, como a gente esperava fisicamente, né, que o tempo teria que ser maior que 4 horas, de fato, nós chegamos numa resposta de tempo maior que 4 horas, né, e podemos validar esse resultado como fisicamente ele faz sentido para nós, ok? Então, o segredo para esse exercício é utilizar o gráfico corretamente, escolher os parâmetros do gráfico aqui corretamente. Até o próximo exercício. Muito bem, pessoal, agora nós vamos para o exercício 2 da aula 11. Para a gente entender a diferença de quando eu posso utilizar a simetria, condição de simetria ou não. Então, ele diz, uma das faces de uma folha de papel de 25 por 10 por 0,1 centímetros cúbicos, contendo inicialmente 0,25 kg de água por quilograma de papel seco, ou seja, 25% em base seca, foi submetida à secagem durante 25 minutos. Sabendo que a umidade média adimensional em base seca após esse período é de 0,04 e que o BO de massa é 0,5, estime o coeficiente de difusão. Então, algumas informações importantes. Começa aqui. Uma das faces de uma folha de papel, pessoal. Então, tem o desenho aqui, né? Mas mesmo que não tivesse, no texto, ele está dizendo que apenas uma das faces de uma folha de papel está exposta à transferência de massa. Então, é como se essa folha fosse colocada deitada numa bandeja. A face de baixo, ela está isolada, e a face de cima está exposta à transferência de massa. Então, eu não posso colocar agora o meu eixo coordenado aqui no centro, porque a espécie química não vai poder sair aqui para baixo, porque essa superfície de baixo está isolada,
ok? Então, isso não vai ser válido. Então, meu eixo coordenado eu tenho que colocar aqui na base da folha de papel, porque a espécie química vai ter que percorrer toda essa espessura 2A, certo? E olhando para os dados, ele diz que a folha de papel tem 25 por 10 por 0,1. Né? Se eu multiplicar tudo isso, vai me dar o volume. Ou seja, eu quero saber a espessura da folha de papel. Então, a espessura da folha de papel, espessura, se você pensar numa folha de papel, a espessura é a menor dimensão, né, pessoal? Então, esse meu 2A, ele é igual a 0,1 centímetros. Essa vai ser a minha espessura, em que a distância que a espécie química vai ter que percorrer durante a difusão. Então, o meu Z1 é 0,1 centímetro. É toda a espessura e não metade da espessura, como no problema anterior. Ok? Perdão. Ele nos deu a umidade média adimensional. O que é isso, pessoal? Umidade média adimensional é o nosso θ médio, que é 0,04. Ele diz que o tempo de secagem foi de 25 minutos. A concentração inicial era de 0,25 em base seca. Então, o CA0 é 0,25 ρ do sólido seco pela massa molar de ar. E o número de biô de massa, e o biô de massa é 0,5. Então, vamos colocar as nossas hipóteses, né? E o que ele quer que a gente calcule, obviamente, é qual é o coeficiente de difusão, certo? Pessoal, então, se eu levo 25 minutos, né, para secar uma folha de papel, então eu vou ter o estado transiente, a concentração está variando com o tempo, né? Folha de papel é uma placa plana, as coordenadas são cartesianas. Vamos considerar as propriedades físicas constantes, então o nosso D efetivo que a gente vai calcular, ele é constante. E o meu número de biô, ele não está tendendo ao infinito. Se ele não tende ao infinito, significa o quê, pessoal? Que a resistência externa não pode ser desprezível, certo? Então, a resistência governante é a resistência externa, certo? Então, eu posso colocar na minha hipótese aqui que a resistência interna é desprezível, enquanto a externa é governante. E o fluxo é unidirecional em Z, né, pessoal? Então, se eu pensar numa folha de papel, a área da folha de papel que está por cima, que vai estar exposta à secagem, esta área aqui que está exposta à secagem, ela é muito maior que qualquer outra dimensão, certo? Então, nós podemos aproximar o nosso fluxo unidirecional aí na direção da espessura, né, que nós chamamos de essa dimensão de Z. Ok? Então, a diferença do exercício anterior, primeiro, é que o meu Z1 não é metade da espessura, ele é a espessura completa, porque a espécie química vai ter que percorrer toda a espessura da folha de papel ao se difundir na folha de papel, e que ele me dá a resistência interna desprezível e a externa governante. Então, vou mudar aí o meu gráfico que eu vou utilizar, ele vai ter que ser função do número de biô que foi dado, que é 0,5, certo? Por isso que eu já coloquei um gráfico aí de θ médio pela raiz quadrada do número de Fourier, e cada linha dessa aqui representa um número de biô. Eu tenho a linha do número de biô 0,1 a 0,5, que é a que nós vamos utilizar, porque esse é o nosso número de biô, certo? E assim por diante. Então, pessoal, qual vai ser a nossa estratégia? Como a gente tem o θ médio, ele já foi até calculado, e eu tenho o número de biô, eu posso usar o gráfico para encontrar o número de Fourier,
Aqui no gráfico eu vou encontrar o número de Fourier ao quadrado. Então, o número de Fourier ao quadrado vai ser... Então, eu vou elevar ao quadrado a definição do número de Fourier. D efetivo, tempo dividido por Z1 ao quadrado, tudo isso também elevado a meio. Então, se eu encontrar o número de Fourier, o tempo foi dado, né, 25 minutos, o Z1 a gente já definiu, que é toda a espessura. Então, com isso, eu consigo calcular o meu D efetivo. Certo, pessoal? Então, vamos começar utilizando o nosso gráfico. Então, nós vamos inserir uma linha aqui, né? Então, olhe bem a escala desse gráfico. Então, o nosso θ médio é 0,04. Então, pessoal, a escala eu tenho aqui no meu gráfico, né? Então, ele vai de 0 e aqui eu tenho 0,2. Então, no meio aqui, pessoal, eu vou ter o meu 0,1. Então, cada intervalo desse do meu gráfico vai ser 0,02. Então, tem que olhar bem as escalas dos gráficos para escolher direitinho. Então, vamos encontrar onde que está esse nosso 0,4. Então, primeiro pontinho da minha escala aqui, ele é 0,02, o segundo 0,04. Então, eu vou traçar uma linha reta até encontrar a linha do meu número de Biot 0,5, que é essa linha aqui, certo? Vamos ver se tá bem retinho. Vamos conferir ali. Parece que tá meio tortinho. Vamos tentar dar uma arrumada nela. Aqui. Aqui, né, pessoal? Acho que agora sim. Agora tá bem retinho. Ok? Então, encontrei o meu θ 0,04. Então, aqui tá o meu θ 0,04, o meu θ médio. Fui até encontrar a linha do número de Biot igual a meio. E agora, eu vou descer em linha reta em direção ao eixo Y para encontrar a raiz quadrada do número de Fourier. Ok? Então, fazendo essa nossa escala aqui, percebam que ele vai de 2,5 até 3, né? Então, 2,5, 2,6, 2,7, 2,8, 2,9, 3, né? Deixa eu só ver se eu deixo mais retinho isso aqui, que eu tô com a impressão que tá torto, tá? Então, eu sugiro, pessoal, que ao invés de vocês utilizarem esses gráficos pelo computador, se você tiver a possibilidade de imprimir e usar com a régua mesmo, tá? Eu acho que os resultados ficam melhores, ok? Então, eu diria que agora, retinho aí, nós temos esse resultado. Então, ele tá entre 2,8 e 2,9, né? Então, qualquer resultado para o número de Fourier, se você colocar 2,8, 2,9, eu vou considerar correto. Lembrando que essa é a raiz quadrada do número de Fourier, certo? Então, a raiz quadrada do número de Fourier vou colocar aproximadamente aqui 2,9, certo? Vamos anotar isso para ninguém se perder. 2,8 aí, coloquei aproximadamente. Muito bem, pessoal. Então, vocês concordam aí que eu só preciso colocar só os resultados no gráfico. Então, eu tenho 2,8, vai ser igual ao meu D efetivo, que eu quero calcular. O tempo do problema, eu vou só pegar aqui 25 minutos. Então, 25, 1 minuto tem 60 segundos, né? Então, para deixar esse tempo aqui
em segundos, eu já vou converter, tá? Dividido pelo z ao quadrado, então eu tenho 0,1 centímetro ao quadrado, que é toda a nossa espessura, né? Nós escrevemos aqui em cima, 0,1 centímetros, certo? Então, tudo isso elevado a meio. Como eu quero calcular o meu d efetivo, eu vou elevar tudo ao quadrado. Então, vou elevar esse lado ao quadrado e vou elevar ao quadrado aqui. Então, vai cortar esse 2 com esse 2. Ou seja, fazendo as continhas aí, o meu d efetivo vai resultar, fazendo as continhas, 5,23 vezes 10 a menos 5 centímetros quadrados por segundo. Ok? Então, atenção para esse problema é que foi dado o θ médio, a resistência externa não é desprezível, ela é governante, eu tenho o número de Biot, então, como ele me deu o θ médio, eu tenho que procurar um gráfico que eu tenha o θ médio. Então, esse é um outro tipo de gráfico que eu posso utilizar, que ele me dá o θ médio. Professora, se ele não tivesse me dado o θ médio, tivesse me dado o θ, então, o que eu ia fazer? Eu ia calcular o meu M, que é 1 sobre o número de Biot máximo, certo? Aí, eu poderia usar aquele gráfico que a gente usou no primeiro exercício, só que daí a gente teria que encontrar a linha do M e do N, ok? Mas como ele me deu o θ médio, eu estou usando o gráfico aqui do θ médio e do número de Biot que ele forneceu também, ok? Muito bem, pessoal, então resolvendo o nosso último exercício da nossa aula 11, nós temos um exercício tridimensional. Então, um cubo de batatas de 5 milímetros é posto em uma bandeja pela qual flui ar de secagem durante 45 minutos. Determine o Biot de massa, sabendo que a umidade média adimensional em base seca é de 0,2 e o coeficiente efetivo de difusão é 2,45 vezes 10 a menos 6 metros quadrados por hora. Considere que o cubo não sofra alteração do seu volume durante a secagem. Então, nós temos o desenho aqui do lado, já nós vamos analisar algumas informações. Então, vamos começar colocando as nossas informações e analisando as nossas hipóteses, certo? Então, pessoal, nós temos aí o cubo que ele tem uma espessura, né, de 5 milímetros. Ou seja, se a gente olhar esse nosso desenho aqui, toda essa dimensão 2A, ela vai ser 5 milímetros, certo? Que é a espessura do cubo. O tempo de secagem é de 45 minutos, ou vou colocar aqui 0,75 horas, né? A conversão. O θ médio é de 0,2 e o D efetivo é 2,45 vezes 10 a menos 6 metros quadrados por hora. Bom, então nós temos um estado transiente, né? Porque a concentração de água está variando com o tempo dentro desse cubo. Como nós temos um cubo, a coordenada é cartesiana, então nós vamos aproximar as resoluções para a placa plana. Então, nós vamos ter que resolver para 3 placas, já que nós temos 3 direções aí, já vamos olhar o desenho, as propriedades físicas são constantes, então o D efetivo é constante. Como ele pede para a gente calcular qual é o número de Biot, então nós podemos dizer que a resistência interna é desprezível e a resistência externa
é governante. Então, eu não posso dizer que a resistência externa é governante, porque senão meu número de Biot tinha que tender ao infinito, certo? E eu tenho um fluxo tridimensional, pessoal. Por quê? Vamos olhar o que acontece com a espécie química nesse cubo de batata, que é o nosso volume de controle. Então, ele está sobre uma bandeja, como a gente pode ver. Então, esta base aqui de baixo, ó, do cubo, que eu estou pintando em vermelho, essa base ela está isolada para transferência de massa. Então, ele diz que todo esse cubo está exposto ao ar de secagem. Então, se nós observarmos, pessoal, o que vai acontecer aqui? Ó, na direção Z, a minha espécie química vai ter que sair aqui da base e percorrer toda a espessura 2A. Então, eu vou ter, já que a face de cima está exposta à transferência de massa, então eu vou ter difusão de massa dentro do meu cubo na direção Z, certo? Porque a face está exposta. Na direção Y, pessoal, o que vai acontecer? As duas faces perpendiculares à direção Y, então, se eu colocar o meu eixo coordenado aqui atrás, né? Z, Y e o X saindo aqui, então, as áreas perpendiculares à direção Y, as duas faces estão expostas à transferência de massa. Então, a espécie química vai percorrer metade da espessura para o lado direito, metade da espessura para o lado esquerdo, dentro do nosso cubo, ok? E agora, olhando na direção X, então, também aqui saindo da tela, eu vou ter a espécie química, o fluxo aqui na direção X, e saindo na face oposta lá, eu também vou ter um fluxo de A na direção X. Então, a espécie química, por isso que aqui nas direções X e Y, eu tenho sinalizado o B e o C como sendo metade da espessura. Então, esse meu B e esse meu C é metade da espessura, porque eu tenho condições de simetria nos fluxos nas direções X e Y. Agora, na direção Z, eu não tenho uma condição de simetria, certo? Então, a espécie química vai ter que percorrer toda a espessura, certo? Então, o que isso vai mudar na nossa análise de solução do nosso problema, pessoal? Então, por enquanto, deixa a tabelinha e o gráfico aí, a gente já retoma eles. Então, na verdade, para a gente resolver esse problema, nós vamos ter duas placas infinitas, em que a gente tem a condição de simetria, então a gente vai ter o nosso Z1 como sendo a metade da espessura, e nós vamos ter uma direção que a gente vai aproximar, né? As duas direções em que a gente tem condição de simetria, nós vamos aproximar a solução para placas infinitas. E agora, aquela direção Z, que a gente não tem condição de simetria, nós vamos aproximar para uma placa semi-infinita, né? O que significa isso, pessoal? Significa que o nosso Z1, ele vai ser toda a espessura e não metade da espessura, certo? Então, aqui, ó, o meu Z1 vai ser todo o meu 2A, né? E para as outras duas direções, eu vou ter o meu Z1 igual ao B, ou meu Z1 igual ao C, que é metade da espessura, certo? Ele chamou de as direções B, direções C, mas a gente poderia, como é um cubo, né, todas as dimensões têm 5 milímetros, né? Então, a gente poderia usar apenas a letra A para delimitar aí, no caso do cubo. Mas se fosse um retângulo, a gente não poderia, né? Porque as dimensões são diferentes. Pessoal, mudando o nosso Z1, o que muda? O número de Fourier, porque o número de Fourier,
de massa, ele é função do Z1. Então, o número de Fourier de massa é o D efetivo vezes o tempo dividido por Z1 ao quadrado. Então, na placa semi-infinita, eu vou ter um número de Fourier diferente das outras duas direções de placas infinitas, certo? Então, para resolver este problema, nós vamos ter que calcular o número de Fourier para cada direção, certo? E vamos ter que utilizar o gráfico, tá? Então, qual é a estratégia, pessoal? Como o meu fluxo é tridimensional, então esse meu θ médio aqui que ele deu igual a 0,2 vai ser a multiplicação dos θs em cada direção. Então, vai ser o θ1, que eu posso dizer que vai ser a direção Z, vezes o θ2, vezes o θ3, como a gente viu na nossa aulinha teórica, quando a gente tem os fluxos bi ou tridimensionais, é dessa forma que a gente resolve. Então, para a gente achar a nossa concentração adimensional final, a gente tem que achar o θ para cada direção e depois o θ final vai ser a multiplicação dos 3 θs, ok? Que é o θi resultante. Então, como ele quer que a gente ache o número de Biot e ele já deu o θ máximo, então perceba, o θ global foi dado, ok? E o número de Fourier a gente tem condições de calcular, porque o D efetivo foi dado, o tempo foi dado e o Z1 eu consigo calcular também, certo? Então, por isso que eu coloquei essa tabela aqui. Então, nós vamos utilizar o gráfico para a placa, tá? Que é esse que tá aqui, que eu tenho θ médio dividido pelo número de Fourier, raiz quadrada do número de Fourier, tá? Esse é o gráfico da placa. E que para cada linha eu tenho um número de Biot, certo? Então, percebam que aqui na tabela, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai calcular o número de Fourier para cada uma das direções e vamos colocar aqui, nessa tabelinha. Então, nós vamos vir aqui para o Fourier 1, número de Biot 0,5, nós vamos achar qual é o meu θ1. Depois, nós vamos fazer a mesma coisa para achar o θ2, com o número de Fourier 2 e com o θ3, e vou calcular a multiplicação desses 3 θs. Então, para o Biot 0,5, eu vou ter um resultado aqui do meu θ global. Se eu comparar esse resultado com o θ que foi dado, se eles forem muito parecidos, aí significa que o meu número de Biot é 0,5. Mas se ele for muito diferente, então não é 0,5. Então, a gente vai ter que testar o número de Biot 1, assim por diante o 5 e o 10. Percebam que eu já excluí aqui, para facilitar a nossa conta, já estou dizendo que o número de Biot não vai ser 0,1 e não vai ser 20. Então, nós vamos ter que fazer mesmo por tentativa e erro, tá? Utilizando o gráfico. Ok? Então, vamos fazer um primeiro caso para a gente ficar mais claro a forma de resolver. Então, o número de Biot em que o θ global for mais próximo de 0,2, que é o θ que foi dado, vai ser o número de Biot adequado para esse problema, ok? Então, vamos primeiro calcular o número de Fourier para cada uma das direções, certo? Então, vamos para a placa semi-infinita, né? Vamos começar com a direção Z. Placa semi-infinita, certo? Que é aquela nossa direção Z. Então, nesse caso, o meu Z1 é 2A, que é igual a 5 milímetros. Então, 5 vezes 10 a menos 3 metros. Vai ser toda a minha espessura, certo? Porque a base aqui está isolada. Então, a espécie química vai ter que percorrer toda a dimensão, toda a espessura do cubo para sair na face perpendicular ao eixo Z, certo? Então, vamos calcular o número de Fourier para esse caso. Então, número de Fourier 1
Então, eu vou chamar esse número de Fourier de 1, vai ser o D efetivo, que é 2,45 vezes 10 a menos 6 metros quadrados por hora, vezes o tempo. Então, eu já converti lá os 45 minutos em hora, né? Então, 0,75 horas, dividido pelo Z1, que vai ser 5 vezes 10 a menos 3 ao quadrado, né? Então, isso aqui vai resultar em metros quadrados. Então, eu vou cortar metro com metro, hora com hora, e vou ter um número, de fato, adimensional. Então, fazendo essas continhas, o meu Fourier de massa 1 vai ser igual a 0,0735. Pessoal, percebam que esse gráfico, nós temos aqui no eixo Y a raiz quadrada do número de Fourier. Então, já vamos tirar a raiz quadrada desse número de Fourier. Então, a raiz quadrada do Fourier de massa 1, fazendo as continhas, vai dar 0,27, certo? Então, nós vamos vir aqui no lugar, na nossa tabelinha, do número de Fourier mássico 1, nós vamos colocar a raiz quadrada do Fourier mássico, nós vamos inserir o valor 0,27, né, para todas as colunas. Então, o número de Fourier, ele muda com o Z, né? Então, não muda com o Biot. Então, vai ser 0,27 aqui em todas as colunas, certo? Vamos já calcular os 3 números de Fourier. A primeira placa, então, infinita, vamos... Placa infinita. A direção, a dimensão é a mesma, né? Então, nós vamos ter, por exemplo, o nosso Z1 vai ser igual a B, que é metade da espessura, que vai ser, se a espessura é 5 milímetros, então vai ser 2,5 vezes 10 a menos 3 metros, ok? Então, fazendo o cálculo para o número de Fourier 2, o Fourier mássico 2. Pessoal, depois vocês façam as continhas, mas o tempo é o mesmo, tá? E o D efetivo é o mesmo. O que muda é o Z1. Eu vou fazer para esse primeiro aqui para não confundir, né? 2,45 vezes 10 a menos 6 metros quadrados por hora, vezes 0,75 horas, dividido por 2,5 vezes 10 a menos 3 metros, tudo isso ao quadrado, certo? Então, já coloquei o metro aqui dentro do parênteses, tudo isso elevado ao quadrado. Então, o resultado para esse número de Fourier, para a placa infinita, vai ser 0,294, fazendo as continhas. Então, a raiz quadrada do número de Fourier mássico 2, que é o que a gente precisa para usar o gráfico, vai ser 0,54. Para a próxima placa infinita, eu tenho que o meu Z1 vai ser igual ao C. O C também é metade da espessura, 2,5 vezes 10 a menos 3 metros. Ou seja, o número de Fourier, a raiz quadrada do número de Fourier 3 vai ser exatamente igual ao que a gente acabou de calcular, certo? 0,54. Então, vamos preencher este valor na nossa tabela, na raiz quadrada do número de Fourier mássico 2 e 3. Então, 0,54 em todas as colunas. Muito bem, pessoal. Então, agora nós vamos utilizar os nossos gráficos para achar os tetas para cada número de Fourier.
Então, pessoal, o nosso primeiro número de raiz quadrada do número de Fourier para agora o número de Biot 0,5. Então, agora nós vamos usar a linha aqui do 0,5, ok? Vamos procurar o nosso número de Biot 0,27. Então, aqui nós, no eixo X, nós temos aqui se a gente olhar a escala do nosso gráfico, então mais ou menos no meio a gente teria 2,25, certo? Então, vamos inserir as nossas linhas aqui do gráfico pra gente... Então, a gente vai inserir linha. Então, um pouquinho para frente do meio aqui, né? Vou subir lá na direção da linha, 2,5. Tentar deixar o mais retinho possível essa linha aqui. E vou agora traçar uma linha em direção ao eixo Y para a gente obter qual vai ser o nosso θ. Vou ultrapassar aqui um pouquinho para a gente conseguir enxergar bem. Vamos só reposicionar aqui essa linha aqui, ó. Acho que ela tá um pouquinho fora aqui. Vamos ver. Então, olhando para a escala aí desse nosso eixo Y, né? Então, eu tenho 0,8 e vai até 1. Então, cada trechinho da nossa escala vai ser 0,2, né? Então, o primeiro vai ser aqui 0,82, 84, 86, 88, 9, 92, 96, 97, certo? 0,97, por aí, certo? Concordam? Então, nós vamos colocar este valor do θ1, aproximadamente, então, 0,97. Deixa eu conferir, isso aí. Agora, fazer a mesma coisa pro θ2 e θ3, pro mesmo número de Biot. Então, estamos ainda considerando a linha 0,5 do número de Biot. Então, agora, vou utilizar essa mesma linha aqui que a gente já traçou, tá? Só que agora o nosso número de Fourier é 0,54. Então, vai ser quase lá no 0,6, né? Pouquinho antes. 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, isso. Então, um pouquinho antes do 0,6, vamos arrumar a reta até a linha do Biot 0,05. Vamos utilizar a reta que a gente já havia traçado antes. Vamos só prolongar ela um pouquinho, deixar bem retinha, certo? Então, ali nós vamos ter um θ médio de 0,82, 84, 86, 87, ou tá quase já no 0,9, né? Vamos ver. Acho que essa linha aqui tem que pôr um pouquinho mais pra cá, que é 0,54, então é mais no meio aqui, né? Então, você tem que ir fazendo esse trabalhinho aqui, pessoal, e ir arrumando até você
encontrar a posição bem certinha do teu, acho que agora sim, ficou bem certinho, né? Então, aproximadamente um teta médio de 0,9, ok? Então, eu vou preencher o teta para a linha 0,5, o teta 2, 0,9, deixa eu confirmar aqui, ok? Então, o teta 3 vai ser exatamente igual, né, pessoal? Porque eu vou usar a mesma linha do Biot 0,5 para o número de Fourier, raiz quadrada do número de Fourier 0,54, então vai dar o mesmo teta. Então, agora aqui o teta global vai ser a multiplicação do teta 1, teta 2 e teta 3 médios, que são esses valores em verde que a gente preencheu aqui para o Biot 0,5. Então, fazendo essa continha, a gente vai chegar aqui num global, vou colocar de outra cor, teta global de 0,77. Bom, comparando esse valor com o teta global que foi dado, que é de 0,2, então possivelmente esse não é um número de Biot, porque 0,77 e 0,2 são muito diferentes, certo? Então, a ideia é agora você partir para o próximo. Agora, a próxima linha do número de Biot que nós vamos trabalhar não é mais 0,5, nós vamos olhar para a linha 0,1. Então, nós vamos procurar lá o nosso 0,27, raiz quadrada do número de Fourier, o 0,27, vou achar o teta, para 0,54 achar o teta e fazer a multiplicação. Eu já vou colocar os valores aqui, depois vocês conferem aí utilizando o gráfico, assim como a gente fez para o número de Biot 0,5. Então, os resultados para o teta aproximadamente, tá? São valores aproximados no método gráfico. Então, teta 1, 0,93, teta 2 e teta 3, 0,84. Fazendo a multiplicação para ter o teta global, esse resultado vai dar 0,66. Ou seja, comparando com o teta que foi dado no problema, que está aqui em cima, que é 0,2, eles ainda são muito diferentes. Então, também alinha o Biot 0,1, o Biot 1, também não é o Biot adequado para esse problema. Vamos para o próximo, Biot 5. Então, agora a gente vai para a linha do Biot 5. Então, para cada número de Fourier, a gente vai achar os tetas e fazer a multiplicação. Então, também vou preenchendo os valores, depois vocês conferem com os gráficos de vocês aí. Valores aproximados de teta, 0,82, 0,54 aqui aproximadamente. Opa, não, 0,58 e 0,58, certo? Então, multiplicando os três tetas para eu obter o meu teta global aqui, daria 0,28. Opa, já é muito mais próximo do 0,2, que é o nosso teta global que foi dado no problema. A gente vai fazer ainda o 10 para conferir se o 10 não fica mais próximo ainda do 0,2. Se o 10 ficar um valor muito menor que o 0,2, então a gente vai aproximar aí para o número de Biot 0,5. Mas vamos confirmar com a linha do Biot 10. Fazendo a mesma coisa, utilizando o gráfico para achar o teta 1, 2 e 3 para cada número de Fourier e calculando o teta global. Então, eu vou preencher os valores obtidos pelo gráfico, 0,78, 0,51 e 0,51, certo? Fazendo a multiplicação desses três tetas, nós vamos chegar em um valor de 0,20. Ou seja, exatamente igual, ou é o mais próximo possível do teta que ele deu no problema, certo? Então, ele diz, a umidade média adimensional em base seca é de 0,2.
Então, o número de biô que me permite obter um θ global de 0,2 foi o biô de 10. Ou seja, o nosso biô de massa para esse problema é aproximadamente 10. Ok? Então, esse é o exercício que a gente precisa fazer por tentativa e erro mesmo. Então, agora, com esse problema, a gente encerra a nossa série de exercícios da aula 11. Até o próximo vídeo.